Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nos encontramos mais uma vez, estamos prontos para recomeçar aqui nosso estudo da Palavra de Deus, de onde paramos, e ter você como companhia enche meu coração de alegria. E é muito bom ter esse momento particular de reflexão espiritual contigo. Hoje é terça-feira, dia 20, implante mental ou cirurgia mental. Eu quero dizer para você que o único órgão que Deus usa para se comunicar conosco, de todos os órgãos que nós temos no corpo, o único é o cérebro, a mente. Aqui, essa massa cinzenta, isso aqui é muito importante, nós precisamos mantê-la resguardada das influências negativas que o mundo oferece. Porque, do contrário, nós seremos levados cativos ao pensamento do próprio diabo. Nunca se esqueça disso. Isso é importante. Hoje, nós precisamos entender o que a lição vai nos ensinar hoje. Que a nossa mente pode estar sob influência a ponto de determinar os nossos pensamentos a fim de orientar as nossas ações. Porque aquilo que você pensa é aquilo que vai levar você a determinadas ações e atividades. Se você pensa coisas boas, as suas ações, as suas atividades serão boas, serão de acordo com a palavra de Deus, adequada à vontade de Deus. Agora, se o contrário for verdade, se a nossa mente for influenciada pelo mundo, nós teremos o comportamento comum aos padrões desse mundo. Por isso temos que ter muito cuidado para que nós não possamos deixar que o nosso pensamento seja cativo a Satanás. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, nos diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Quando nós nos deixamos absorver pelas mídias do mundo, o nosso pensamento está sendo influenciado lenta e paulatinamente, de maneira que os padrões do mundo se tornam os nossos próprios padrões. É como se estivéssemos fazendo uma implantação de mente, tirando a mente nossa e colocando a mente do mundo, ou pelo menos fundindo as duas, né? Fundindo a nossa mente com a mente do mundo. Isso é muito perigoso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça um transplante, tire essa nossa mente carnal, influenciada pelo mal, e coloque a mente de Cristo. Como nós acabamos de ler aqui, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, né? E o que é ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus? É só você ver as ações de Cristo, né? Porque é assim, aquilo que você pensa é aquilo que você vai fazer. As atividades que você vai ter, isso vai determinar o seu pensamento. Então, vamos lá. Se você olhar para as obras de Cristo, você vai ver humildade, você vai ver ele colocando a vontade de Deus acima da sua própria. Essas ações externas que nós podemos ver, podemos perceber pela leitura dos evangelhos, nos mostram claramente como que Cristo pensava. Então nós precisamos ter essa mesma mente para que isso possa ser visto também em nós, né? Então, podemos, como diz aqui a lição, podemos até ajustar os nossos pensamentos, mas transformar o nosso coração só o Espírito Santo pode fazer. Essa é uma cirurgia espiritual que ele realiza usando como instrumento a espada do Espírito. E lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus, para o Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Claro que nós precisamos dessa cirurgia, porque o nosso coração é enganoso, né? Por natureza. E aí entra o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz assim, lá em Romanos 12, verso 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente é fundamental. Para quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente
quando o Espírito Santo habitar em nós, a nossa mente será transformada a tal ponto que nós possamos então pensar como Cristo pensa, a fim de saber com certeza e sem sombra de dúvidas qual é a vontade perfeita e agradável de Deus. Veja Filipenses 4, verso 8. Nós precisamos colocar esse texto no nosso coração e meditar nele todos os dias. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe vosso pensamento, ou o pensamento de vocês. Percebeu aí? Então, essa deve ser a nossa tônica, a nossa maneira de agir. A missão que nós iremos perseguir com muita ênfase, com muita força, do que ao contrário, o nosso pensamento vai ser cativo com o pensamento do mundo, consequentemente estaremos reproduzindo na nossa própria experiência os padrões do mundo. Por isso que a nossa mente precisa ser renovada para que possamos experimentar a boa vontade de Deus e somente através do Espírito Santo, Ele usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, lendo a palavra, estudando, refletindo sobre ela todos os dias, vai moldar o nosso pensamento conforme o pensamento de Cristo. Termino lendo novamente Filipenses 2, versículo 5, quando o apóstolo Paulo nos diz: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje. Ore comigo. Pai querido, nos ajude a, de fato, ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus, para que, de alguma maneira, possamos, através da renovação da nossa mente, experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade do Senhor, a fim de que possamos ordenar nossa vida de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.